Muito bem, o tema da noite é por que surgiu o Espiritismo? Pode parecer um tema bastante simples, mas mesmo às vezes, pessoas que frequentam e trabalham na casa, este assunto não é bem claro. Por que surgiu o Espiritismo? Alguns podem dizer o seguinte, que se trata de uma nova religião, e é bem frequente as pessoas acharem que o Espiritismo é uma religião. Não é que estejam erradas, mas não é só isso. Seria uma nova fé, uma fé complementar, uma fé composta. Talvez o Espiritismo seria uma nova ciência, para trabalhar basicamente o desenvolvimento da razão. O Espiritismo também poderia ser uma nova filosofia, já que ele preconiza o questionamento sistemático. São questionamentos, é a base da filosofia. O que vocês acham? Vocês acham que o Espiritismo seria uma nova religião, seria uma nova ciência, seria uma nova filosofia? Se quiserem podem falar, tá? Ninguém chuta? Ok. Eu vou deixar então passar isso aí. Na verdade, o Espiritismo, o grande propósito dele é integrar as três visões, ciência, religião e filosofia. Ele não está aqui, ele não foi revelado por Allan Kardec basicamente para ir contra qualquer um desses três. Bem pelo contrário, o Espiritismo veio para integrar as três visões, ou seja, ciência, filosofia e religião. Aquilo que nós tínhamos no passado, que depois foi separado ao longo dos séculos, onde ciência foi para um caminho, religião foi para outro, filosofia foi para outra, o Espiritismo tem o grande papel de reintegrar essas visões, unificar essas visões, porque é uma visão única. Não faz sentido nós enxergarmos a nós mesmos, ao nosso mundo, ao universo, de forma separada. Mas vocês devem estar se perguntando aí, ok, se o Espiritismo não é uma ciência, não é uma religião, e não é uma filosofia, o que é então, para que surgiu o Espiritismo? De fato, o Espiritismo surge com um único propósito: combater o materialismo. Materialismo, que é o que permeia a nossa sociedade aqui, E como é que ele combate o materialismo? Através do conhecimento, Ele nos dá conhecimento de fato do que é Deus, da imortalidade da alma, da comunicabilidade entre esses dois mundos, o plano físico e o plano astral, da reencarnação e da lei de evolução, da lei de progresso. Ele nos dá este tipo de conhecimento para saber que a vida não termina aqui, que aqui é simplesmente uma etapa da nossa grande jornada, da nossa jornada eterna. E acima de tudo, com esse conhecimento, a gente consegue verdadeiramente entender qual a coisa certa a fazer nas nossas escolhas. Então o Espiritismo nos ajuda, através desse conhecimento, a tomar as melhores decisões para a nossa vida, para a nossa evolução. Porque como hoje nós somos basicamente sustentados pelo materialismo, o certo e errado no materialismo é um pouco diferente. A gente toma todas as nossas decisões baseadas no materialismo e a gente às vezes não percebe. E é por isso que eu trouxe aqui um pequeno exemplo para mostrar como é que nós tomamos decisões nas nossas vidas baseadas no materialismo e o quão equivocadas talvez elas sejam. O exemplo que eu trouxe aqui é um cenário hipotético, ok? Onde, imaginem vocês que vocês são o piloto, o condutor desse trenzinho aqui, que está andando e em um certo momento dá uma pane nele. E vocês são os condutores, cada um de vocês aqui conduz este trenzinho aí. E ele está avançando. Mais adiante vocês vão enxergar o quê? Vocês estão aqui na condução. No final dos trilhos aqui tem 5 turistas desavisados, 5 pessoas desavisadas que estão ali bem tranquilas. E vocês são o condutor deste trenzinho em pane. Quando vocês estão indo, vocês percebem que à esquerda existe um desvio e que lá existe uma pessoa apenas. Aí vem agora a decisão para vocês. Vocês como condutores deste trem em pane. Vocês deixam ele seguir e vão matar 5 pessoas, porque na velocidade que o trem está sendo conduzido, está andando, é inevitável que essas 5 pessoas morram. Ou vocês deliberadamente pegam o atalho à esquerda e matam uma pessoa. Qual a decisão de vocês? Seguir reto e matar 5 ou dobrar à esquerda e matar uma pessoa? Não dá Vocês pra podem frear? falar.
Não, e o nome disso é dilema, tá? Não tem outras hipóteses. Ou tu mata 5, ou tu mata 1. Mata 1. A maioria concorda? Mata 1? Sim. A grande maioria das pessoas. Alguém concorda aqui que alguém mataria 5? Vamos pela exceção. Alguém aqui, ninguém mataria 5? Tá, então vamos assumir, já que ninguém quis matar os 5, né? Que melhor matar 1 do que matar 5. Estamos combinados aqui. Vamos para um cenário hipotético 2 agora, tá? O cenário é parecido. Tem o trenzinho, que está aqui. E agora você é um espectador, tá? Você é um espectador, você não é mais o condutor do trem. Você é um espectador que está aqui no lado do trilho, do teu lado tem uma pessoa corpulenta, popular gordo, tá? O trem está vindo, sofre a mesma pane e segue o baile. Lá na frente não tem mais o desvio à esquerda, mas tem as mesmas 5 pessoas desavisadas, as pessoas desatentas que estão ali. Voltando para esse cenário onde você não é o condutor, você está aqui, você percebe que se você jogar o gordinho no trilho, você salva aquele 5. Ok? Dá para falar o corpulento então, já que o gordinho é pejorativo. Se você jogar o senhor corpulento no trilho, você evita, porque o trem vai bater ali e não vai avançar e vai salvar aquelas 5 pessoas. Decisão número 2. Você empurra o gordinho no trilho ou não empurra o gordinho no trilho? Não. Vocês não empurram o gordinho no trilho? Não. Mesmo não simpatizando com ele, vocês... Tá. Vocês então empurram o gordinho no trilho, porque é para salvar, né? Beleza. Vocês não empurrariam o gordinho no trilho, né? Então, decisão. Você não mataria uma pessoa para salvar 5. Ok? Vamos lá então. Qual a diferença entre os dois casos? No caso 1, matar uma pessoa e salvar 5 para vocês, isso é correto. No caso 2, matar uma pessoa e salvar 5 é errado. Por que a coisa certa é diferente nesses dois casos? Porque a coisa certa a fazer nesses dois casos é diferente, sendo que a solução é a mesma. Matar uma para salvar 5. Por que essas decisões diferentes? Alguém faz ideia do porquê essas decisões diferentes? Bom, vou adiantar aqui, né? Por causa da nossa moral utilitarista. A moral utilitarista ela foi desenvolvida principalmente por esse cidadão aí, Jeremy Bentham, lá em 1748. E ele prega o quê? Preconiza que nós tomamos decisões baseadas no maior bem-estar e o mínimo dano. Essa moral utilitarista, né, ela faz com que a gente leve tudo as nossas decisões considerando o custo-benefício. Então é muito lógico a gente, dessa forma, tomar a decisão que cause o menor dano, que é matar uma pessoa para salvar 5. Só que qual é o problema disso? O problema é que nós estamos com essa moral tão já permeada na sociedade que nós tomamos decisões como no segundo caso. No segundo caso, a gente tomou uma decisão diferente. A gente não empurraria o gordinho, né? E mataria 5 pessoas. Por que essas decisões diferentes? Por causa exatamente do custo-benefício que nós temos com essa moral. E como ela permeia a nossa sociedade, levando para o nosso dia a dia. É o que nós encontramos nas empresas, né? Quando uma empresa presta um serviço ruim, porque é mais vantajoso você pagar as indenizações de quem se incomoda e entrar na justiça para te processar, né, do que basicamente melhorar o teu serviço. Quem conhece as telecoms sabe que é assim, quase todas. Não só telecoms, outras empresas de carros e assim por diante. Mais especificamente no nosso dia a dia, nós simpatizamos com o aborto, porque se o corpo é meu, eu faço o que eu quero com ele. Ok? A eutanásia, os armamentos, a liberação de armamentos, a gente é simpatizante da liberação das drogas, da pena de morte, transgressão de qualquer tipo de lei, de suborno, de levar vantagem, de relacionamentos puramente físicos, da anti-imigração. A lei, essa moral utilitarista, ela faz com que a gente tome esse tipo de, simpatize com esse tipo de decisão que moralmente nem sempre é a melhor. Isso é o que nos faz entender que pode produzir aquela mentalidade da coisificação. O que é a mentalidade da coisificação? Quando nós começamos a colocar
no sentido de pessoas, elas não são mais pessoas, elas são coisas. Um mendigo não é mais uma pessoa, ela é uma coisa. Um índio não é mais uma pessoa, ela é uma coisa. Um haitiano que chega aí não é mais uma pessoa, é uma coisa. Nós coisificamos tudo. Isso causa o quê? Parece que tudo é comercializável na nossa vida. E não há limite para conter esses interesses financeiros. Tudo hoje, nós mercadologicamente falando, a gente tenta comercializar. Até os favores, né? Às vezes a gente pede alguma coisa em troca, ou deixa isso bastante claro. Qual a consequência? Que nós vamos substituindo gradativamente os valores morais, éticos e cívicos, principalmente, por interesses meramente mercadológicos. Vocês só estou falando uma coisa muito esquisita, vocês não têm essa sensação de que hoje, né, saúde, educação, segurança, tudo faz parte desse mercado, tudo é um negócio, que se você não tiver dinheiro você morre? Por que isso? Por causa dessa moral utilitarista. E nós aceitamos isso muito naturalmente. Por isso que eu disse que isso permeia a nossa sociedade, porque hoje valoriza-se o ter, a gente precisa ter, a gente nasce, cresce e se desenvolve, praticamente morre, querendo ter coisas e não ser coisas. Todo mundo aqui, se entendesse o que é ser, estudaria bem mais do que possivelmente estuda. Mas isso a gente sabe que não é bem verdade. Mas tudo bem, gente, não se preocupa, essa não é a única moral que existe. A moral utilitarista foi desenvolvida, ela faz parte do nosso meio materialista, mas existe uma moral um pouco diferente, que é a moral categórica, criada por Immanuel Kant em 1724, contemporâneo, né, do Jeremy. E o que preconiza a moral categórica? Algo bastante simples. Existem princípios invioláveis. E se você violar estes princípios, não há bem algum. Não existe bem. Então, princípios invioláveis, e se violar, não há bem. Esse tipo de moral, ela faz o quê? Foge dos aspectos subjetivos do utilitarismo. Que antes vocês viram que vocês, numa situação muito parecida no caso 1 e no caso 2, vocês tomaram decisões diferentes, apesar do resultado ser o mesmo. Aqui não. Na moral categórica, não há dilemas, como eu mostrei anteriormente. A coisa certa a fazer sempre é a mesma. Porque se você tomar decisões diferentes, não há, você viola os princípios, violando os princípios, não tem bem. Vamos voltar ao nosso caso ali, ao nosso dilema, mesma situação hipotética de antes. Se a gente fosse resolver, não pela moral utilitarista, mas resolvendo isso pela moral categórica, que é a mais próxima daquilo que o próprio Jesus já coloca em termos de moral, né? Número 1. Qual é o princípio? Matar é sempre errado. Sempre errado. Este é o princípio. Se eu violar esse princípio, não há bem na história. Neste caso da moral categórica, a gente pode dizer que matar uma pessoa para salvar 5 é errado, e matar uma pessoa para salvar 5, no caso 2, como a gente viu, também é errado, porque tu mata pessoas. Se tu matar pessoas, evidentemente, você está burlando o princípio, você está violando o princípio de matar, né? De não matar. Logo, não é bem. Ok, mas então como é que a gente resolve este dilema, este paradoxo aqui, né? Bom, para resolver a gente precisa entender o seguinte. Você que era o condutor do trem, você é o responsável pela pane que houve no trem? Vocês foram responsáveis pela pane no trem? Se vocês não foram lá, sabotaram o trem ou fizeram alguma falha, vocês não são responsáveis pela falha no trem. Logo, eu vou chamar aqui de acidente. Ok? Houve uma falha. Vocês, quando escolheram deliberadamente virar à esquerda, vocês assumiram que vocês vão matar uma pessoa inocente que não tinha nada a ver com a história. Este ato deliberado de vocês é que tornou vocês, entre aspas, assim, de assassinos. Porque até então era um acidente, você não tinha culpa nenhuma, o trem ia acontecer. Ia matar talvez 5 pessoas e lá se vai. Mas você não tinha culpa sobre aquilo, porque você não sabotou o trem, você simplesmente estava ali como condutor. Agora, no momento em que você pega e desvia à esquerda, você consciente e deliberadamente está matando uma pessoa que não tinha nada a ver com a situação. Fez sentido para vocês? Como a gente tomou uma decisão que não cabia a nós. Logo a gente assumiu esse risco, assumimos essa culpa. E mais importante, além disso, é entender, mas então deixa o trem ir matar 5 pessoas? Sim,
Porque se você tem conhecimento, vem a pergunta aqui: alguém morre de fato? Alguém morre de fato? Ou são só os corpos que vão, né, serem desfeitos? Se você tem conhecimento espiritual, você sabe que ninguém morre. Logo, se foi um acidente e aquelas 5 pessoas morreram através de uma pane de um trem, tu não tem culpa disso. Não faz parte, né, do teu processo. Ninguém morre. Foi um acidente. Chama assim acidente. De fato. Ok? Então, para que nós vamos tomar a condução e virar à esquerda e matar outra pessoa? Vocês enxergam como é bastante subjetivo aquela moral categórica da qual nós tomamos decisões? Isso é bastante complexo, mas a partir do momento que a gente entende que ninguém morre de fato, que nós entendemos os princípios fundamentais, que é Deus, que é a imortalidade da alma, que é a comunicabilidade dos espíritos, a reencarnação e a evolução, a gente começa a tomar decisões melhores. Porque a gente não vai tomar aquelas decisões precipitadas como no primeiro caso, baseados unicamente no material, que é o materialismo. A gente estava tomando decisões unicamente baseadas no materialismo. Só que sabendo que ninguém morre, sabendo da imortalidade da alma, da reencarnação, da evolução, a gente não tomaria mais aquelas decisões. Nós tomaríamos decisões diferentes. Imagine isso na vida de vocês agora. Quantas decisões talvez vocês estejam tomando baseadas no quê? Puramente no material. E quanto isso talvez nos prejudique. Tem um trecho aqui, tem uma das perguntas no Livro dos Espíritos que fala exatamente sobre por que surgiu o Espiritismo. Resposta dos benfeitores espirituais. De que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Resposta: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. O Espiritismo faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro. Abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina o homem a grande solidariedade que há os de unir como irmãos. Então, resumo, por que surge o Espiritismo? Para destruir o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Por que uma das chagas da sociedade? Porque nós tomamos decisões baseadas puramente no mundo físico, no material, que é simplesmente uma parte muito pequena da nossa existência. E aí a gente coleta problemas para as próximas existências, próximas vidas. Então, fechando aqui a nossa palestrinha de hoje, por que surgiu o Espiritismo? Bom, para combater o materialismo, de fato, né? Mas ele nos dá conhecimento para o melhoramento moral do homem. Para a gente entender que a moral utilitarista, ela já passou. E que nós temos que partir para uma moral categórica. Aquela moral ensinada por Cristo no Evangelho. Essa é a moral. E através do melhoramento moral do homem, acelerar o nosso progresso. Este é o grande objetivo do Espiritismo. Como diz Allan Kardec, amai-vos e instruí-vos. Essa é a máxima. Amai-vos por primeiro, instruí-vos por segundo. Ok? Espero ter colaborado aqui um pouquinho para entendimento sobre o que de fato é e para que serve o Espiritismo. E trouxe algumas referências aqui de livro que não são propriamente espíritas, espiritualistas, mas elas são filosóficas. Do Michael Sandel, que diz: justiça, o que é a coisa certa a fazer? Que explica exatamente essa reflexão sobre de como nós tomamos decisões. E o que o dinheiro não pode comprar, que também é um livro de filosofia bastante simples, para nos forçar a entender as coisas que são prioridades da nossa vida e que o dinheiro não compra, não faz sentido algum. Recomendo também Palestra Como Mudar, da Nete Guimarães, que trata bastante sobre este tema. Ok? Espero ter provocado um pouco vocês a respeito desse tema e convido agora todos para os